Então, bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos aqui à Sociedade Espírita dos Mensageiros da Paz. Então, vamos aproveitar essa calma, esse sossego, serenando mais os nossos corações, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, de amor, de bondade, inteligência suprema do universo, que Ele ilumine e nós possamos receber essa luz que Ele direciona a cada uma das suas criaturas, em especial a nós, seus filhos, e assim possamos receber essa força, estimular em nós a vontade, os sentimentos positivos, darmos continuidade a esse nosso propósito, que é a divulgação do magnetismo dentro do Espiritismo. E para isso, então, pedimos ao Pai que os benfeitores espirituais ligados ao estudo do magnetismo, os magnetizadores do plano espiritual, venham nos intuir, nos amparar, para que nesse encontro, nesta manhã, possamos assimilar bem os conceitos, possamos traçar mais alguns passos do nosso planejamento para dar continuidade a esse projeto e cada vez mais despertarmos os nossos irmãos espíritas para essa necessidade do estudo, da aplicação desses conhecimentos, dessa ciência maravilhosa e essencial ao Espiritismo. Então, Pai, assim confiantes, damos início à nossa reunião de hoje. Obrigada, Senhor, e que assim seja. O nosso propósito desse primeiro encontro sul-brasileiro de magnetizadores espíritas é a divulgação do magnetismo dentro das casas espíritas, em especial da nossa região. Por isso, o foco foi o magnetismo dentro do atendimento espiritual das casas espíritas e focando no público-alvo mesmo dos trabalhadores, né? Porque a gente sabe que a dificuldade que existe de que esse serviço venha de cima para baixo. Então, nós, como trabalhadores, aprendendo, assimilando essas noções, podemos ir divulgando boca a boca esse trabalho, e é assim que nós imaginamos que talvez seja uma das estratégias para que os próprios trabalhadores, sentindo nos serviços em que eles estão, de que a aplicação do magnetismo vai surtindo efeito, então isso vai se tornando um trabalho de formiguinhas mesmo, né? Aos poucos, formando uma grande onda de que aí não tem como a gente fugir, né? Como o Kardec disse, né? Forma-se uma onda e aqueles que tentam segurar essa onda são levados de roldão mesmo, né? Porque aí não tem como evitarem o progresso das ideias, né? Que era o que o Kardec sempre comentava. Então, o nosso projeto foi, a nossa vontade é essa, de que esse seja o primeiro passo e que até no próximo ano uma outra casa possa sediar esse evento na nossa região, né? Tivemos, por conta desse encontro, essa notícia agradável de que esse centro espírita, num bairro um pouco mais afastado do centro, que é Santa Felicidade, mas é um bairro bem conhecido dos turistas, né? Está começando esse trabalho no magnetismo, está conosco,
Aqui, então, vai propiciar um intercâmbio maior. Então, esses encontros sempre têm notícias boas, positivas, né? Então, esse é o nosso projeto, né, para o futuro, sempre divulgando. Então, nós gostaríamos que o Jacó e o Adilson trouxessem, assim, agora, no início dessa manhã, o que eles veem, né, nesse futuro imediato, como a gente pode fazer isso, se nós estamos mesmo no caminho correto, e como fazer isso, como aprimorar essa ideia para que a gente vá divulgando mesmo nas casas espíritas o magnetismo dentro dos trabalhos da casa espírita. Saúdo os participantes de vontade e os de boa vontade. Nós temos, em princípio, duas linhas de frente a ser trabalhadas. Poderia dizer uma teórica e uma prática. Na linha teórica, nós devemos explorar, mas explorar mesmo, com toda a força, duas vertentes. Uma, Evangelho de Jesus, e a outra, a obra de Kardec. Isso é óbvio, mas a gente não tem feito. Porque na hora que a gente lembra que Jesus, recomendando que a gente cure, na hora que a gente lembra de forma bem enfática de que Jesus coloca de que devemos amor a Deus da mesma maneira como ao próximo, como a nós mesmos, tudo isso gera a referência do que depois o Espiritismo veio chamar de Consolador Prometido. Quando eu quero o melhor para mim, necessariamente no segundo passo eu também estarei querendo o melhor para o próximo. Ora, fica inviável a gente querer desenvolver o magnetismo sem colocar como base, principalmente por uma base cristã, que Jesus é quem está levando essa bandeira. Porque na hora que o movimento espírita tradicional, ou qualquer outro que não seja nem espírita, pode ser médico, pode ser acadêmico, seja lá o que for, se posicionar contra, eles vão se defrontar logo com um estandarte que vai lá na frente, chamado Jesus Cristo. Então, não é somente ter um estandarte para dizer que nós estamos seguindo um bom comando, mas para dizer, olha, se você está contra este estandarte, você está contra esta obra. Foi Jesus quem nos ensinou, foi Jesus quem fez, foi Jesus quem trouxe a ação magnética, apesar de que ele não falou nisso objetivamente. Eu uso muito duas passagens de Lucas, de Marcos, melhor dizendo, quando Jesus enfia os dedos nos ouvidos do surdo que tinha dificuldade de falar e depois puxa ali a língua e cospe. Isso é muito forte para a gente trabalhar num meio espírita que está querendo fazer só imposição. Então fica totalmente ridícula a posição de você dizer que a casa espírita só deve fazer imposição quando nós estamos defendendo o Evangelho de Jesus. Então, nós temos que ter uma atitude não tão passiva como nós somos. Sabe? Nós estamos como que nós fôssemos os acuados porque estávamos errados. Não, quem está certo tem de mostrar que está certo. Não é uma atitude de confronto, nem de afronta, mas é uma atitude desprovida de qualquer medo. Eu não tenho medo de jeito nenhum, porque eu particularmente, Jacó, eu estou procurando nas minhas medidas, eu estou procurando seguir a Jesus e seguir o que está dentro da base espírita. Então podem me chamar do que quiserem. Pouco me importa. Agora, se me mexerem muito comigo, e isso visando não a minha pessoa, mas visando o movimento, aí eu rebato. E rebato seguindo o mesmo exemplo do senhor Allan Kardec. Allan Kardec não teve contemporização absolutamente com ninguém. Quem escreveu o mal do Espiritismo e que chegou a ele foi tão honesto ao ponto de publicar de novo tudo que escreveram, ele disse, agora aqui está meu comentário. Então ele não tinha receio de coisa nenhuma, porque ele estava firme. E às vezes parece que nós somos inseguros. A gente fica, não, vamos ir, vamos deixar para lá, vamos com calma, tudo bem, mas com tanta calma que a gente já não termina não andando. Então, a primeira linha, a linha da prática mesmo, é a linha de mostrar o Evangelho. O que é que Jesus, a teórica, mostrar o que é que Jesus colocou para a gente nesse sentido e o que a base espírita coloca. No caso, para quem não tenha muita leitura, o meu livro, Reavaliando Verdades Distorcidas, ainda é um bom começo, é uma boa referência. Porque você quer falar mal, quer dizer que então o Espiritismo não tem isso, então tá bom, então me explica esse ponto aqui. Me diga onde é que isso aqui está errado. Agora, se isso aqui estiver certo, então você vai ter que mudar de opinião.
O problema é que esse pessoal está falando muita bobagem e a gente está ficando calado. Quando eu digo a gente, eu digo o movimento como um todo. Eu tenho batido de frente. Quem frequenta os eventos, como os M's, e que tem me escutado, o M daqui de Curitiba, o M lá de Arraial da Ajuda, o M agora de Goiânia, eu bato de frente e bato olhando para a câmera, para que não haja dúvidas de que eu estou dirigindo para quem está contra o movimento. Mas não é uma opinião minha, não é uma questão pessoal, é uma questão de defesa da doutrina. Agora, você não pode se colocar como defensor da doutrina e simplesmente querer desconfigurar a ação de Jesus, as propostas dele e a nossa ação como realizadores de um bem que a gente jamais deveria ter perdido. Então, no campo teórico, a gente tem que ressurgir de novo. Figura de consolador, quer falar de consolador, então vamos falar de Jesus. Nós viemos para refazer o Evangelho, então vamos ficar no Evangelho. Não, mas a cura não é um trabalho espírita, e é de quem? É de quem então a cura? Não, a cura é para a medicina também, mas e daí? E o resto? Então quer dizer que Jesus errou curando todo mundo do jeito que ele curou? Então se Jesus reencarnar como espírita, ele está perdido. Ele vai curar quem? Não pode. O meio espírita não permite. Como eu disse ontem, surge um médium de cura, ele está perdido também, porque no meio espírita ele não tem abrigo. E tem. Uma casa pega aquele médium e arca o peso de ter que carregá-lo. Porque nenhuma casa apoia. Porque parece que é uma coisa errada. Estava conversando agora na hora do café da manhã com o Eduardo. E há muitos anos mesmo, há mais de 50 anos, surgiu uma campanha que ela criou muita força no Nordeste, mas tem no Brasil todo, a campanha Alta de Souza, em que a gente vai recolhendo alimentos e coisas para distribuir. A Federação Espírita Brasileira, à época, ela não só foi contra, como ela chegou a publicar dizendo que isso não é movimento espírita. Ou seja, então o espiritismo está totalmente fora da assistência social, do apoio humanitário, da fraternidade universal. A gente fala tanto de ecumenismo, mas o ecumenismo aonde? O ecumenismo desde que você faça o que eu quero e do jeito que eu mando. Isso não é ecumenismo, isso é imposição. Então, mesmo não entrando nos outros assuntos, como magnetizadores, a gente tem que ter uma visão muito clara, teórica do assunto. Teórica para a gente só definir um limite didático. Em cima do Evangelho e em cima da obra de Allan Kardec. Porque é engraçado, essas pessoas elas não falam comigo. Elas escrevem, elas falam por trás, nenhuma fala comigo. Eu já fui à reunião de federação e deixei de ir. Deixei de ir porque quando eu chego, eles ficam todos mudos. Eles não falam. Já tive uma vez um curso de passes promovido pela federação do meu estado, que na hora que eu entrei, 2 expositores disseram que não iam mais apresentar. Foram embora. E a programação que era por escrito foi mudada na hora. Eles estão com medo do quê? Tem vergonha do quê? Porque se chegar aqui, eu acho que o presidente, de onde quer que chegue, se entrar aqui, a gente não vai mudar a nossa programação. Adilson não vai sair daqui, nem vai deixar de falar, porque chegou ou deixou de chegar qualquer autoridade. Mas eles sabem que eles só falam onde tem espaço para ouvir. Então eles têm falado porque a gente está muito quieto. Muito quieto. A gente deixa eles dizerem o que quiserem, a gente sai depois falando miudinho. Olha, vocês viram, eles ainda não entenderam a mensagem. Quem sabe um dia vão entender. Enquanto a gente estiver muito tímido, eles não vão. Os espíritos já responderam a respeito disso. Por que o mal toma conta? Inclusive, esse foi o tema que eu comecei aqui no M aqui de Curitiba. Porque os bons são tímidos. E eu me lembro bem aqui em Curitiba que só nós precisamos ser bons. Ou a gente é bom, ou tudo isso vai à bancarrota. E o outro lado, o lado prático, é a nossa ação efetiva. A gente tem sim que curar, tem que ajudar, tem que erguer, tem que fazer aquilo que a gente acha que é necessário. E não a gente ficar dizendo, não, olha, eu acho que hoje eu não vou porque está muito frio. Já tem muito passista. Eu já apliquei 5 passes e não deu resultado. Enquanto a gente pensar dessa maneira, a gente está perdendo a outra asa de trabalhar o assunto, que é a asa prática. A gente tem que, é sacrificial, mas qual é o vanguardeiro que não foi sacrificado até hoje? Queiramos ou não, nós somos os vanguardeiros do magnetismo de novo.
Porque o magnetismo era para estar no outro patamar, e a gente hoje ser apenas trabalhadores comuns. A gente não se dá conta, mas pesa sobre os nossos ombros o custo de sermos vanguardeiros. A gente está indo contra a maré. Então a gente não pode ir contra a maré como cortiça, que vai boiando à deriva de qualquer jeito. A gente tem que estar com escafandro, com nadadeiras, a gente tem que estar pronto para atravessar esse mar. E isso não tem jeito. Bom, eu vou, olha, eu não sei se a minha mediunidade, a minha faculdade, a minha potência, eu não tenho tato magnético, eu não tenho, tudo bem, mas enquanto você ficar de fora, você vai continuar sem ter. Só tem um jeito, entre no navio, e vamos entrar para remar, e vamos para singrar oceanos, não tem jeito. Então a gente tem a compenetração, porque não adianta ficar aqui pensando, os presidentes do centro, o dirigente da federação, se ele facilitar, nada disso a gente pode esperar. Não, porque lá no nosso centro, a pessoa que está dirigindo isso é uma pessoa muito chata, não vá querer diferente. Faça a sua parte. Se você não fizer a sua parte, isso tudo vira mais um diletantismo da nossa parte, mais uma brincadeirinha que a gente deixou passar. E eu não sei como é que é na casa de vocês, mas lá no Leão, nas poucas oportunidades que a gente tem que ter um contato mais direto com a equipe espiritual, que está por cima mesmo, dirigindo do outro lado, eles são unânimes em dizer, vocês não são novatos nessa onda. Vocês estão aqui por conta de vocês comprometer o processo, então agora vocês têm que desfazer. Então ninguém está de brincadeira. A gente cruzou com o magnetismo nessa encarnação, não foi por acaso fortuito, não. Foi porque a gente tinha compromisso. A gente pode abandonar o compromisso? Pode, mas eu sugiro com toda franqueza, quer abandonar, abandone mesmo, saia de perto. Agora, quer ficar? Fique. Não fique brincando com o magnetismo. O magnetismo é uma coisa muito séria, é muito grave. E o ato de cada um de nós, prático, vai dizer do que a gente pode esperar logo em seguida. Allan Kardec, ele se enganou. Ele se enganou porque ele, com o conhecimento de magnetismo que ele tinha e da base espírita que ele pegou, ele preconizou que em muito pouco tempo tudo isso estaria mudado. Infelizmente, a gente deixou que fosse o contrário. Ele errou porque ele acreditou nos homens. Nós temos que acertar porque temos que acreditar cada um em nós mesmos. Ou você acredita em você, ou vai cair tudo de novo. É muito trabalho. Os espíritos têm gasto uma enormidade de esforços. Por exemplo, uma coisa aparentemente pequena, um encontro aqui em Curitiba. Ah não, vão as pessoas interessadas e tal. A gente pensa que é pequeno, mas já deu para parar para pensar qual foi o trabalho que o mundo espiritual teve para convencer uma cabeça, depois duas, depois 10, e depois colocar a gente aqui nessa sala agora? É uma trabalheira enorme. Por quê? Porque tem o trabalho contrário também. Tem todos aqueles que não queriam que acontecesse. E sabe que a gente não está lidando, não é contra só o movimento espírita, não. A gente está lidando praticamente contra todas as forças que não querem. Por quê? Porque as grandes forças negativas, sobre as quais eu raramente falo, o interesse deles é sofrimento para a humanidade. Por que é que existe uma perseguição tão forte contra o espiritismo e os espíritas? Porque como movimento, o espiritismo é muito pequeno no mundo. Mas por que as igrejas, as religiões morrem de medo? Porque sabem que aqui está o ressurgir de tudo. Mas a gente tem consciência disso. Nós estamos trabalhando com esse nível de consciência interior. A gente, não, quem sou eu só sou uma coisinha de nada. Pois já que você é tão pequeno, faça alguma coisa para crescer. Então não adianta vir com falsa humildade. Temos que ser bons. Porque na hora que o bom é ousado, o mal se aquieta. Agora, todas as vezes que a gente fica bem quietinho, não, vamos dar um tempo, quem sabe, se a gente mexer muito, aí vão nos expulsar. Muito bem, querem uma história? Eu fui expulso, entre aspas, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Eu fundei um centro, tive que sair dele, porque o trabalho também não andava. E saí sem brigar com ninguém. Falo até hoje com todo mundo, cumprimento todo mundo, e todos eles me olham bem, pelo menos aparentemente. Mas só que o meu problema não era pessoal, o meu problema é de uma outra estrutura. Ou a gente parte para resgatar espiritismo, ou então a gente se perde. Então temos as duas alas. A ala teórica,
toma o Evangelho de Jesus de novo, toma outra vez a codificação. E quando eu falo codificação, estou falando toda a obra de Allan Kardec. E bate forte, como ontem, no caso, quando disseram aqui, já para mim não só aqui, mas em todo canto, que revista espírita foi um motivo de exercícios de Allan Kardec. Essas pessoas não dizem isso nem por escrito, nem na minha cara. Porque é palhaçada. Não tem outro nome. Às vezes a gente quer ser educado, mas isso é palhaçada. É para desconfigurar o espiritismo. E aí você se coloca como representante, porque eu sou de uma federação, porque eu sou disso, eu sou daquilo. Você pode ser de onde você for, você está errado e está dizendo bobagem. É duro a gente ter que falar assim, a gente tem que pensar assim, é duro, mas pior ainda é o que estão fazendo com a doutrina espírita. O espiritismo daqui a pouco vai ser uma mera igreja, e tem mais, uma igrejinha. Porque nem vai curar, nem vai receber espíritos. Vai se transformar no que o espiritismo? E aí a gente vai dizer, não, mas eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte é o que a gente escuta todos os dias de todos os funcionários relapsos. Tudo que é funcionário improdutivo, ele diz, eu fiz a minha parte, cumpri o meu horário. Deus quer muito mais da gente. O movimento espírita pede muito mais da gente. Sacrifício, passar aperto, isso aqui é tudo. Não tem jeito. Agora, você está querendo que fique muito bem, desencarne depois. E veja lá um dia, se no mundo espiritual você consegue crédito para vir num lugar que já esteja funcionando. Vai ser difícil. Garanto que vai ser difícil. O barco é esse, a hora é agora. Então tem toda uma teoria, Jesus e Allan Kardec, e tem todo um campo prático para concluir. Um amigo meu, já desencarnado, ele fundou, se não me engano, em Natal, 5 centros espíritas. E não era fundar assim, alugar uma casinha e deixar o negócio para alguém depois vir tomar conta, não. Ele comprava um terreno, ele construía do próprio bolso, ele fundava um centro, depois fazia, ali em 2, 3 anos, surgiu uma diretoria, ele disse, olha, tomem conta daí que eu não vou poder vir mais. E ficava todo mundo, mas quando é que você vai? Não, vamos tomando conta aí, na hora que eu puder eu volto. Ele já tinha comprado outro terreno e já ia fazer outro centro espírita. Quer dizer, não era esse fundador de centro que fundou porque partiu de uma briga, não, ele fundou fazendo o que Allan Kardec sugeria. Quando o centro estiver muito grande, deixa aquele funcionando e abre outro. E um dia eu conversava com ele e disse, mas rapaz, mas que coisa, né? Você com essa mania de fundar centros, de abrir isso, aquilo, nossa, você é um desbravador. Ele disse, eu me falo baixo. Eu disse, por quê? Ele disse, só porque graças a Deus, não, dizendo assim, eu disse para ele, mas rapaz, não tem ninguém para fazer isso também com você. Ele disse, não, deixa quieto. Eu disse, mas por quê? Ele disse, olha, porque enquanto não tem ninguém fazendo, eu tenho um universo todinho para fazer. Eu digo, olha que cabeça legal. Enquanto a gente fica dizendo, eu não vou fazer porque ninguém me ajuda, ele dizia, que bom que não tem ninguém que me ajude, pelo menos eu posso fazer em qualquer lugar. É mais ou menos como a gente estamos hoje. Nós podemos fazer muito, já que o movimento espírita não está fazendo, e fora do movimento espírita menos ainda, então a gente tem o universo todo para semear. O que é que está faltando? A gente sair semeando. E para lembrar a parábola do semeador, e um homem saiu a semear, e na semeadura caíram, então ele nem jogar jogou, caíram sementes, e caíram sementes, e caíram sementes, e ele sequer olhou para trás. Jesus estava dizendo, oh, já que vocês não querem fazer nada por consciência, pelo menos deixe cair as coisas boas. Faça as coisas boas, jogue. Mas aí a gente precisa fazer, essa é a parte prática. Por isso é que a gente tem que fazer. Não, aqui a gente só consegue atender 5 pessoas. Atenda 5 e quebra o galho de mais uma. Como assim? Atende 5 mais 1. E o outro, a gente só pode atender 30, não dá mais. Ó, beleza, 30. Mas deixa entrar mais 3 de caso extraordinário. E aí vai, daqui a pouco a gente viu que só tinha 5, agora já tem 10, depois tem 20, depois o outro sai da casa e já abre um trabalho lá na frente e vai fazer uma santa felicidade. Bom dia, gente. Bom dia. Pedrinho, tudo isso é frio, Pedrinho? Há alguns anos atrás, Jacó foi fazer um seminário lá em Aracaju sobre magnetismo.
No início a gente levava ele todo ano para lá. Todo ano fazia um seminário sobre magnetismo, um projeto que a gente tem até hoje, de semear as ideias sobre magnetismo lá na nossa cidade. Depois a gente passou a levar ele a cada 2 anos, porque as tarefas dele aumentaram muito. Passou a levar ele a cada 2 anos, intercalando sempre com um outro palestrante para fazer um seminário. Então a gente continuou com um seminário sobre magnetismo todos os anos. Um ano com Jacó, um ano com um outro palestrante. Numa dessas vezes que Jacó foi para lá, aconteceu um episódio interessante. Eu estava assistindo o seminário e fui procurar uma colega de trabalho no fundo do salão. Cheguei lá, percebi que ela estava numa salinha dando atendimento a uma pessoa que estava precisando. Fui até a salinha para ver se ela estava precisando de mais alguma ajuda. E na verdade não era alguém passando mal, era a sonâmbula que eu trabalhava, que estava meio que entrando em transe. E a outra magnetizadora estava tentando tirá-la daquele transe, aplicando passos, etc. Só que ela não estava conseguindo retirar a sonâmbula do transe. Então eu pedi que deixasse que ela completasse o transe e que ela falasse o que ela tivesse vontade de falar. E ela começou dizendo que ali estavam presentes vários magnetizadores. Entre eles estavam o Barão de Potê, estava o Deleuze. E o Deleuze queria falar com Jacó, mas Jacó estava ocupado fazendo seminário. Então ele transmitiu o recado, ele dizendo, entre outras coisas, que a hora do magnetismo tinha chegado e que não havia mais como voltar atrás, que a partir de agora era somente seguir em frente. Só que esse seguir em frente, ele depende de cada um de nós. Não vai acontecer de maneira automática, não vai acontecer sozinho. Precisa da nossa semeadura, precisa do nosso suor, do nosso sacrifício, do nosso trabalho. Digo sacrifício, mas que na realidade não é sacrifício. Nós precisamos fazer isso com a melhor vontade do mundo. Então deixa de ser sacrifício, porque é algo que a gente gosta de fazer, é algo que nos atrai, que nos chama a atenção, é algo que a gente quer trabalhar, que a gente quer fazer. Então é necessário que a gente arregace as mangas e siga em frente. Eu dou os parabéns aqui à Sônia e aos demais organizadores desse evento, porque isso precisa ser feito com mais frequência e em mais lugares. Reunir pessoas para conversar sobre magnetismo, fortalecer as ideias. Eu garanto que, ao sair daqui, cada um vai sair um pouco mais motivado do que antes. Mais motivado para pesquisar, para estudar, para trabalhar com magnetismo. É isso que a gente sente quando a gente participa dos encontros mundiais de magnetizadores espíritas. Mesmo quem já venha um pouco mais de tempo trabalhando, lidando com magnetismo, se sente a cada ano participando do encontro com mais motivação, com mais vontade de aprender, com mais vontade de fazer. E quanto tem para aprender? Nossa, a gente mal começou a levantar a ponta do véu sobre o magnetismo. Ainda há muito que é desconhecido de nós, há muito que a gente pode aprender, mas para que isso aconteça, a gente tem que arregaçar as mangas. A gente tem que procurar o conhecimento onde ele se encontra. A gente tem que buscar a prática, precisa pesquisar, precisa observar, precisa fazer comparações, trocar ideias. E encontros como esses são fundamentais, onde pessoas de vários locais, de vários centros espíritas que se reuniram e tiveram a oportunidade de trocar ideias, de aprender em conjunto, um aprender com aquilo que o outro já aprendeu, as dificuldades minhas que o outro já conseguiu resolver, que podem ser passados para mim e vice-versa. Quanto isso é importante. Fortalecer os laços de amizade, de fraternidade e desenvolver o conhecimento espírita e magnético. Isso é muito importante e seria interessante que encontros como esses, regionais, pudessem surgir em outros lugares, em outras regiões, em outros estados, como vem surgindo em alguns locais, como tivemos há pouco tempo na Bahia, teve um encontro da Bahia de magnetismo, teve em Recife também um encontro de Recife, agora o encontro EMSU, e outros que podem surgir a partir daqui, motivando as pessoas a estudar mais, a desenvolver mais, porque essa frente de trabalho, ela nos pertence, ela é nossa.
como Jacó falou, não adianta a gente ficar esperando pelos dirigentes, não adianta ficar esperando por aqueles que são contra, não adianta ficar tentando convencer aquele que não quer ser convencido, mas é importante a gente motivar aqueles que querem trabalhar, querem aprender a respeito de magnetismo. Há muitos por aí que querem. Tem muita gente que quer ser magnetizador, que quer estudar o magnetismo, que está disposto a isso, mas ainda não está fazendo isso porque ainda não descobriu essa chance, porque ainda não teve essa oportunidade. Todo ano lá em Aracaju, a gente realiza o estudo do passe do magnetismo e a gente faz a divulgação em todo o estado. É um estado pequeno, dá para a gente fazer isso. Então, a gente faz divulgação em todo o estado. E sempre nós temos pessoas lá das mais diversas casas espíritas. 20, 25, 30 casas espíritas estão lá, estudando conosco o magnetismo. E ao final do curso, é sempre a palavra de todos. Poxa, antes eu pensava que eu entendia de passe. Agora que eu vi que eu não sabia nada de passe. Como a coisa é diferente daquilo que eu imaginava. Eram pessoas que estavam dispostas a aprender. Foram pessoas que atravessaram 4 meses de estudo, toda semana ali junto conosco, depois mais 2 meses de estágio, aliás, 1 mês de estágio. Pessoas que queriam aprender magnetismo, estavam dispostas a isso, mas não sabiam, não tinham tido a oportunidade ainda para tomar contato com esse conhecimento. Conhecimento que na realidade já estava nas obras que eles já estudavam, que eles já leram, mas que eles não despertaram, porque interpretaram as obras de Allan Kardec segundo a ótica geral, segundo o pensamento convencional dentro do Espiritismo. Mas a partir do momento que alguém chegou para eles e mostrou uma ótica diferente, que na realidade é a ótica do Espiritismo, é a ótica que está exposta por Allan Kardec, eles se sentiram sintonizados com aquela ideia e gostaram da ideia do magnetismo. E por isso é que muitos, todos os anos, quando termina o curso, muitos ficam na nossa instituição para trabalhar com o magnetismo, porque eles sabem que na instituição deles, eles não vão conseguir trabalhar. Seria interessante que cada um deles pudesse fundar um trabalho novo de magnetismo, seja dentro das instituições que eles já participam, seja em outras instituições, seja fundando novas instituições, seja como for. Seria muito bom, porque a quantidade de gente precisando de ajuda é imensa. E nós, como instituição lá, não temos condições de atender a todos que necessitam e que batem a nossa porta. Não temos condições. Então, hoje a gente faz uma seleção daqueles que chegam no atendimento fraterno, chegam precisando de ajuda, chegam doentes, mas não temos condições nem de atender a metade, porque é muita gente. Além daqueles que são enviados pelas outras casas espíritas para se tratarem lá conosco. Há muitos casos em que isso acontece. Eles não se acham capazes de atender, enviam para a gente tratar na nossa instituição. E não temos condições de abraçar a todos. Então a gente seleciona, só tratamos os casos graves. Os casos mais simples, a gente nem começa o atendimento, a gente já diz para eles no primeiro atendimento fraterno: olha, veja uma outra casa para você se tratar, porque você não vai ter chance aqui, não temos condições de atender a todos. Então atendemos os casos graves, os casos urgentes, ficamos com os casos mais difíceis, os mais leves, acabamos mandando eles buscarem outra casa em que eles possam se tratar. E mesmo os casos graves ainda tem que enfrentar uma fila de espera, a não ser que seja um caso urgente. Aí, como Jacó disse, a gente atende sempre mais um. Aí a gente não repara se tem vaga, se não tem vaga, a gente atende. E sempre dá, como a semana passada, 2 semanas atrás, eu estava saindo da instituição no período da tarde, já tinha trancado tudo, fechado todas as portas, já estava na rua. E aí uma senhora me parou e perguntou: a que horas abre o centro hoje à noite? Diz: olha, hoje à noite ele não abre. Hoje à noite está fechado. Ela diz: olha, eu sou aqui vizinha, moro aqui ao lado. Lá tem uma senhora que veio de longe procurar essa instituição. Ela bateu aqui na porta, ninguém atendeu. Ela foi lá na minha casa, está morrendo de chorar. Ela quer conversar com você. Eu abri novamente a casa, entrei. Ela entrou junto conosco, ela foi buscar a senhora que estava lá chorando. Ela atravessou a rua chorando, conversou comigo o tempo todo chorando. E ela disse: eu estou há 10 anos em depressão e eu preciso de ajuda.
Eu fui numa casa espírita há poucas horas atrás, eles me mandaram vir para cá. E ela foi num horário que não era para eu estar ali, mas felizmente eu estava. E ela me pegou na hora que eu já estava indo embora, poucos minutos depois eu já não estava mais ali. À noite a casa estaria fechada, ela voltaria para casa com a sua depressão. Então ela entrou, nós conversamos, lhe apliquei um passe e ela foi embora. E eu disse, volte tal dia e a senhora já vai começar o seu tratamento. O tratamento é na segunda-feira à noite, a senhora chega em tal horário e a senhora vai começar o seu tratamento. E ela saiu muito agradecida e voltou na semana seguinte, já não mais chorando, já sorridente. Porque uma esperança já havia para ela. Já havia uma oportunidade, uma porta que se abriu para se tratar. E a gente deveria fazer o que com uma pessoa dessa? Dizer, aqui nós não tratamos depressão. Vai embora e procure um médico. Seria por demais cruel e não seria caridade de forma nenhuma. O que é que fazer caridade? É só ensinar os outros a fazer a caridade? É só falar para os outros que eles têm que se transformar, que eles têm que ser bons, enquanto nós não damos nenhum exemplo de bondade? Ser caridoso é ensinar as pessoas, é fazer palestra ensinando como as pessoas podem ser boas, enquanto que nós rejeitamos aqueles que sofrem, não sendo bons? Não existe, no meu entender, não existe caridade sem o contato com aquele que sofre. Seja que tipo de sofrimento for. Não existe a caridade se nós não estamos em contato com o sofrimento humano. E esses tem muitos. E muita gente que está esperando por oportunidade, esperando por alguém que lhe acolha, por alguém que faça algo por ele. Nós vamos mandar somente para a medicina tratar. A medicina trata a maneira dela, dentro da filosofia que a medicina tem. Mas o Espiritismo tem uma outra filosofia, um outro pensamento com relação ao que seja saúde, doença. E nós não vamos desenvolver nenhum tipo de terapia baseado nessa teoria que o Espiritismo nos traz. E nem precisa, porque já tem tanta coisa explícita nas obras de Allan Kardec, já ficou tão claro o que é que a gente tem que fazer com o sofrimento humano. E não é, em realidade, simplesmente dizer para as pessoas, olha, sejam boas. Se alguém bate à nossa porta com fome e pede um prato de comida, a gente vai dizer, olha, seja boa. Quando você for bom, você vai deixar de passar fome. Se alguém está desempregado e pede a nossa ajuda, a gente vai dizer a ele, olha, não posso lhe ajudar. Eu sei onde tem uma vaga, mas não vou lhe ajudar. Você faça a sua reforma íntima que o emprego vai aparecer. Nós não podemos tratar do corpo, então nós não podemos fazer campanhas do agasalho. Porque o agasalho é para cobrir o quê? O espírito. É o corpo. Nós temos que acabar então com as campanhas que distribuem sopa, que distribuem alimento, porque isso visa o corpo. Então nós teremos que acabar com tantas campanhas lindas que existem nos centros espíritas, muitas delas que visam apenas o bem-estar do corpo. Mas o magnetismo não visa somente o corpo. Está explícito isso nas obras dos grandes magnetizadores, que o magnetizador ele precisava acolher o enfermo, acolher o doente, precisava ajudá-lo e ensiná-lo a manter a sua saúde depois daquele tratamento. Há casos que Mesmer mesmo fala no livro Mesmer não, citado pelo Paulo Henrique Figueiredo na obra sobre Mesmer, um caso de recaídas, onde Mesmer dava a explicação por que o indivíduo recaiu. Ele não seguiu as orientações, o programa de tratamento que ele deveria seguir. Então, quem disse que o magnetismo trabalha sozinho e isolado dentro do meio espírita? É a aliança entre espiritismo e magnetismo. Os dois falam da mesma coisa, os dois fazem a mesma coisa, com a diferença que o espiritismo veio dar um desenvolvimento à ciência magnética, colocou o elemento espiritual, que o magnetismo não trazia, apesar de que alguns magnetizadores clássicos já conseguiam vislumbrar a presença, a existência do espírito através das experiências com sonambulismo. Mas aquilo não era oficializado na ciência magnética. O espiritismo veio trazer esse elemento a mais, o elemento espiritual. Trouxe o elemento da mediunidade que se associa ao sonambulismo.
trouxe o elemento da obsessão como uma das doenças que acomete a humanidade, que pode ser tratada também através do magnetismo. O Espiritismo trouxe o conhecimento da mediunidade curadora, que veio a ser um desenvolvimento do próprio magnetismo, utilizando a energia humana. Trouxe a experiência e a explicação da complementação das energias espirituais junto às energias e ao esforço do magnetizador. O Espiritismo trouxe um desenvolvimento à ciência magnética, mas ela não deixou de existir dentro do Espiritismo. Este resgate é importantíssimo que a gente faça, como Jacó falou, é um compromisso nosso. Nós que estamos aqui, que estamos interessados no magnetismo desenvolvido pelo Espiritismo, temos esse compromisso, temos essa responsabilidade. Precisamos abraçá-la com mais ardor, com mais confiança, com mais vontade, com mais amor. Aí sim a gente vai fazer com que o magnetismo seja realmente resgatado e ele tome o seu lugar, o lugar que é seu de direito na humanidade. O magnetismo, ele enfrentou vários sobe e desce na sua existência. Apareceu, depois teve uma decaída, veio o Espiritismo, ressurgiu, depois desapareceu de novo, agora ele ressurge. Mas vai chegar um momento em que ele vai se instalar em definitivo na humanidade. Eu falo na humanidade, não só nos centros espíritas. Porque o magnetismo, apesar de estar aliado ao Espiritismo e ser do Espiritismo a responsabilidade de reviver o magnetismo, ele não pertence à doutrina espírita, pertence à humanidade. E é para lá que o magnetismo deve ir, partindo do centro espírita, que ele consegue explicar todo o seu funcionamento, para que ele possa depois vir a se instalar de forma definitiva como terapêutica eficiente que pode servir a toda a humanidade. Mas isso só vai acontecer com o nosso esforço, com o nosso trabalho. Nós temos a ideia que vem do mundo espiritual, a força que eles nos dão, mas nós precisamos usar essa energia, essa força e colocá-la em ação, para que as coisas aconteçam. As coisas aqui na Terra, para que elas aconteçam, precisam de nós, do elemento material. Os Espíritos podem até motivar, podem inspirar, podem nos dar força, energia necessária, mas a ação no meio material, ela se dá por conta da nossa vontade, do nosso desprendimento, por conta do nosso compromisso e responsabilidade. Então, que assim seja, que nós realmente arregacemos as mangas e abracemos essa ideia e levamos ela em frente. Depende de nós. O magnetismo e o espiritismo precisa de cada um de nós para que isso aconteça. Só dentro dessa linha que o Adilson falou, aqui dentro da nossa casa, e é comum a gente ouvir no meio espírita, ele sempre coloca assim: a maior caridade por espiritismo é a divulgação. E quando eles colocam assim, eles referem-se a palestras, a livros. Eu, aqui mesmo, já tive algum debate, algumas pessoas já presenciaram isso, pessoas falando isso para mim, eu falei: não, a maior divulgação do espiritismo é a caridade. Porque é uma linha comum, aqui era assim, há alguns tempos atrás, agora está mudando, felizmente, que as pessoas chegavam com problemas, com as suas dificuldades, entravam, talvez tratamento fraterno, como a casa não oferecia as condições que está oferecendo hoje, a primeira coisa que diziam: você tem que estudar, você tem que assistir palestra. Aí a pessoa vem, assiste a palestra, ou lê os livros, e aí ela fica deslumbrada com aquelas histórias de ajuda. Aí chega dentro da casa espírita, a casa espírita fala assim: não, aqui nós não fazemos isso. Aqui não é conosco não. Existe lá o pessoal, se é casos ligados à desobsessão, a incorporações, a desdobramento. Não, a tua mediunidade não é para nós, não é para o espiritismo. Você tem que ir para Umbanda ou ir para outra linha de pensamento. Aqui acontecia isso. Só para vocês verem como que é essas questões, né? Como que é o pensamento das pessoas. Então eu tenho rebatido muito isso quando chegam com essa conversa para mim, porque eles querem o seguinte: que não, assistir palestra não. Então tem que mudar esse conceito, que quando você ajuda uma pessoa, aqui nós temos exemplos muito claros disso, a pessoa chega com suas dificuldades, seja de mediunidade,
Ainda não estou conseguindo atender todo mundo ainda, porque existe resistência, mas aquelas pessoas que a gente percebe que chegam próximo de nós, com suas dificuldades, independente da sua crença religiosa, nós acolhemos. Acolhemos, e depois do acolhimento, a pessoa vem para o magnetismo, vai para o grupo de obsessão, vem para os grupos que ele aos médios. Aí sim ela começa a estudar. Por quê? Porque ela percebeu e conheceu o que o Espiritismo pode fazer para ela. Então, gente, isso é uma questão que a gente também tem que debater, tem que ser muito forte nessas questões, porque tem umas pessoas que acham que o importante é a palestra, que o importante é o livro. Ah, não, você tem que ler o livro e tal, você tem que estudar. Gente, se a pessoa não estiver harmonizada, como você vai estudar, né? De se concentrar e assimilar algum conhecimento. Né? Então, era só isso que eu queria colocar, porque realmente foi bem nessa linha do... Então, nós vamos abrir para perguntas. Sempre ajuda. Eu sempre ajudo. Só para pegar um gancho aqui no Pereira, o Espiritismo tem duas tarefas, né? As tarefas de consolação e as tarefas de esclarecimento. São duas. A pessoa que entra na casa pela primeira vez, ela vem atrás de consolação. E não tem nada melhor que o magnetismo para consolar e acolher as primeiras aflições. Depois ele vai para o esclarecimento. Mas o magnetismo para combater as aflições, depressão. Eu tive um filho depressivo, então eu sei bem o que é. Então, quem teve caso na família de depressão, né, e não tinha um dia para tratar, sabe do que eu estou falando. Bom, vamos lá, vamos conversar com as perguntas. Ontem nós falamos sobre a fadiga fluídica, e foi muito bem abordada aí pela dupla Jacó e Adilson. A minha pergunta hoje é sobre como é que eu faço a profilaxia da fadiga fluídica. Ou seja, eu estou com fadiga fluídica. O que eu faço agora? Como é que eu faço para me recuperar? Essa é a pergunta. A fadiga fluídica, ela tem uma facilidade muito grande de ser vencida, apesar de que, dependendo da gravidade, às vezes demanda um pouco mais de tempo, mas é relativamente muito simples. O que acontece na fadiga fluídica? Os centros vitais, praticamente na sua totalidade, estão congestionados. Se eles estão congestionados, eles não têm como captar fluidos. E aí é onde está o problema. Se algum magnetizador experiente pega alguém com fadiga fluídica, a primeira sensação que ele tem é: essa pessoa precisa de fluidos. E aí comete o primeiro engano, manda fluidos. Só que os centros estando congestionados, piora. Então, isso eu já escrevi lá no livro O Passe. O que você faz com alguém com fadiga fluídica? Você vai ter agora que alinhá-lo, harmonizá-lo, e aí para isso são só dispersivos, e através da água magnetizada, sim, aí magnetizar objetivamente os fluidos que você iria dar. Você é como se a pessoa passasse a ser um frasco de água. Então, tudo que ela quer, você vai colocar na água. E isso deve ser bem dirigido e bem intencional mesmo. Carreia fluidos para a água. E na pessoa apenas dispersivos. Inclusive, essa hipótese da fadiga fluídica, que quando eu escrevi no livro Passe, era teórica. Eu não tinha pego ainda nenhum caso. Mas a teoria me dizia isso. E deu certo. Logo em seguida do livro ser lançado, apareceram 2 casos muito graves, todos 2 fora, bem longe de Natal, e todos 2 foram resolvidos exclusivamente com dispersivos e água magnetizada. Agora, como a gente já tem hoje, o grupo que magnetiza já sabe, não é um passe dispersivo de meio minuto, não. É uma sessão de dispersão mesmo para valer, e depois água. E tome água todo dia. No nosso caso, a gente recomenda tomar pelo menos em 5 doses diárias. Uma de manhã cedo, já para você já começar com uma energia para o dia, e uma antes de dormir para você poder atravessar a noite, e não ter quedas de energia. Porque você está precisando consumir. Então, a água que você vai beber com energia ali, ao longo de um dia, ela já se foi. Então, tem que ter água para beber todo dia. E se for um caso, algum companheiro próximo está numa situação crítica, aplica todo dia. Recentemente nós tivemos um caso lá em Natal que foi o João. Muita gente conhece, nem que seja de nome. O João chegou a passar 3 meses fora de aplicar passes, porque ele juntou a fadiga fluídica com um grave problema no fígado. Então, ao mesmo tempo que tinha que trabalhar o fígado, tinha que trabalhar a fadiga fluídica.
A fadiga fluídica, ele ali no mês e meio, ele já estava recuperado, mas as funções hepáticas estavam comprometendo o sistema esplênico e aí descompensava rápido. Então, quando ele voltou a aplicar passe, no primeiro dia, ele aplicou 3 passes e quase que volta para a estaca zero. Ele zerou de novo. Com 3 passes, uma pessoa que aplicava lá por dia 15 passes magnéticos, aplicou 3 e já esgotou tudo. Então, no caso dele, foi um caso muito grave, a recuperação foi lenta. Mas, normalmente, um caso de fadiga fluídica considerado convencional, você aplicou muito passe ou perdeu muita energia mesmo na vida cotidiana, ali, se você aplica, 3 passes por semana, no máximo dentro de 3 semanas, 4, você já está 0 bala, está pronto total. Agora, tem que tomar água. Se não tomar água, você estabiliza, mas você não se recupera. A recuperação está na água. A água é fundamental. Muitas vezes as pessoas tendem a subverter, acham que a água, não é água, me esqueci da água, não é só água. Não faça isso. Se você está com fadiga fluídica, assim como é fundamental você estar harmonizado, que aí é alguém que tem que o dispersar, a energia que você precisa está na água. Se você tem dúvida quanto à magnetização da água, então se você percebe que o magnetizador está fazendo só uma magnetizaçãozinha chinfrim na água, pede alguém para magnetizar, porque ali é onde vai entrar o fluido. E todo mundo sabe disso, creio eu. Por que na água você bebe a água e você consegue estabelecer relação com o fluido? Porque essa absorção não passa pelos centros de força. Por isso é que a água é indispensável. Você vai tentar colocar os fluidos em alguém com fadiga fluídica via centro de força, você congestiona, a pessoa piora. Então tem que ser na água. E aí a imagem é exatamente essa. Imagina que a garrafa é teu paciente. E tudo que você ia dar para ele, dá para a garrafa. Tudo você joga de dentro. E aí ele se recompõe. Agora, muitas vezes a falha está. A pessoa recebe 2 passes e já queria estar 100%. Não é assim. Ou então a água, que é o mais comum que acontece, é isso. A pessoa menospreza a força da água. E aí você tem fonte de energia. Sem fonte de energia, você enfadiga, para sair fica mais difícil. Profilaxia. A profilaxia é bem fácil. Você aplicou um passe. Isso a gente já diz lá bem também lá no início. Você aplicou passes hoje. No outro dia amanheceu de ressaca, cuidado. Foi o primeiro sinal de aviso que você recebeu. Você passou do limite. Passou do limite, então reveja o que foi que você fez. Se foi por quantidade, se foi por intensidade, se foi... Às vezes a pessoa nem aplicou passe. Olha uma coisa que é muito comum a gente se confundir. Há um determinado momento em que às vezes a gente pode eventualmente ter muitos trabalhadores, aí um aplica passe, outro fica naquilo que se chama de sustentação. É mais fácil um que está na sustentação entrar em fadiga fluídica do que quem aplica. Por quê? Porque você está doando sem controle. Quem está doando na aplicação usa dispersivos, ativa, dispersa, ou seja, você se reabastece no sistema. Mas quem está doando, está só liberando. E aí daqui a pouco você entra em fadiga. Então você estava só na sustentação. No outro dia amanheceu com um cansaço acima do normal. Reveja o que você está fazendo. Reveja que pode ser que em algum paciente, 1, 2, 3, você doou demais. É a necessidade, e aí faz parte do próprio estudo do tato magnético. A auto-identificação, você tem que se saber quais são os seus limites. Percebeu que o limite está estourando, põe o pé no freio, porque senão você vai pagar e essa conta é cara. Então a profilaxia veja o que a própria natureza estava dizendo. Você percebeu, amanheceu com ressaca. Deixa para lá, é só uma vez. Na próxima vez você foi com uma atividade, de novo, dormiu mal, amanheceu com boca seca, uma moleza acima do normal, você passou do limite. Se você começar a acumular, o próximo passo, isso não é regra geral, mas é o mais comum. Você começa a ter dor nas articulações. Quando começa a ter dor nas articulações, aí já passou do limite, já muito, aí você já está devendo. Se você continuar, essas dores vão lhe imobilizar, você vai começar a perder. Antes você fechava a mão, doía, mas você fechava. Agora você já não fecha mais. A dor é tão grande que já não fecha. Daqui a pouco começa a formar inchaços, mão, perna, joelho, tudo. Esse aí é o grau máximo de fadiga fluídica.
Então, é só você ir observando a natureza. Começou a passar do limite, pare e pense. Muitas vezes foi um paciente só. Se você, peraí, rapaz, agora eu me lembro, teve uma pessoa que entrou e olha, depois dela eu já não era mais o mesmo. Então, da próxima vez, cuidado com essa pessoa. Para quando você for entrar com ela, mas eu estou só na sustentação. Está na sustentação, mas você identificou. Então, alguma coisa aconteceu de estranho. O que eu faço? A cintura está vazando demais, respiração diafragmática. Mas quando? Na hora. Porque a respiração diafragmática, ela freia a doação. Então, você já está se prevenindo para não deixar acontecer. Então, a vantagem é essa, você tem que se conhecer. Se você se conhecer, você pode preveni-la o tempo inteiro. Eu sou uma pessoa que eu tenho tudo para viver em fadiga fluídica. Porque eu perco muitos fluidos falando. Quando eu estou fazendo um seminário, meus seminários são 3 expedientes, né? Manhã, tarde e manhã. E eu não entro em fadiga fluídica. Eu aplico passes quando eu estou agora, toda quarta-feira praticamente eu estou em Natal. Então eu aplico passes toda semana. Eu faço a parte do atendimento à distância, que é outro, que rouba energia até onde você não imagina. Mas eu passo bem. Por que eu passo bem? Porque eu me defendo. Quando eu vejo que o negócio está desandando, eu já puxo o freio de mão, não quero nem saber. Já recolho. Opa, estou perdendo muito fluido aqui. Eu tenho sinais que eu identifico muito bem. De repente eu estou fazendo um passe. Eu começo a suar a parte inferior das pernas. Eu digo, opa, calma, está saindo demais. E isso é uma característica pessoal, não tem como ser para o outro. Ou então, quando de repente no meio de um passe, sem muitos movimentos, eu começo a sentir como está faltando ar. As usinas estão puxando de tudo quanto é canto. Meto uma respiração diafragmática e para. Para não, reduz. Então é você se identificar e ver onde é que você pode se mover. Porque senão a gente fica sujeito a quedas. E depois que cai, tem que ter um terceiro para lhe ajudar. Você não consegue sair sozinho, não. Para falar a pergunta. Eu tenho uma série de perguntas aqui para o Adilson. Hoje é para o Adilson mesmo, não é para ontem você disse assim que o Marquês de Pissegui, né? Ele colocou no livro que somente pessoas enfermas poderiam ter a capacidade de sonambulismo. E na mesma época, um pouco depois, outro pesquisador fez o sonambulismo, né, desenvolveu lá com o magnetismo em pessoas saudáveis. Na sua casa espírita, isso acontece com as pessoas enfermas ou saudáveis também? Como que é lá? Como que se dá? Tudo que é jeito. Eu queria até ver depois, quando a oportunidade surgir, as outras obras de Pissegui. Eu não sei se aquela foi a primeira obra de Pissegui, porque ali foi quando ele descobriu o sonambulismo, naquela obra que eu mostrei, Memórias. Nas obras seguintes, tem aí na livraria. Eu não sei se nas obras seguintes do Pissegui ele ainda mantinha essa mesma ideia. É isso que eu queria ver nas outras obras dele. Mas as obras de outros magnetizadores já mostram o contrário, que realmente não é uma faculdade somente de quem está doente. A obra de Deleuze, as 2 obras do Barão de Poté, ou do Alphonse Bier, já na obra de Michaelos, quando ele reúne a obra de vários magnetizadores clássicos, todas vêm falar a mesma coisa. O sonambulismo não é uma faculdade somente de quem está doente. Tanto é que, quando o doente não era sonâmbulo, eles usavam um outro sonâmbulo para fazer a verificação. E a gente pegando a obra de Kardec, a gente vai ver, sonambulismo é a faculdade natural de emancipação da alma. Portanto, não pode ser algo que é patológico. Tá? Então, só vendo a obra de Kardec, a gente vai ver que nessa obra, o Pissegui ele não estava com a razão, que os outros magnetizadores estavam corretos. Tá? Que é uma faculdade que pode pertencer a qualquer indivíduo saudável ou doente. No finalzinho daí da tua palestra, ontem você falou sobre o desdobramento, que seria uma fase inicial do sonambulismo. Para uma pessoa que tem o desdobramento, né, natural, nas sessões mediúnicas e tudo, quanto tempo, assim, em média, né, se poderia estimar que desenvolvendo um trabalho de magnetismo com essa pessoa, ela chegaria ao estado sonambúlico
para um tratamento de Magnético. Isso. Olha só, o desdobramento é uma faculdade bem mais comum do que a de sonambulismo, porque o desdobramento requer um desprendimento mais superficial, né? Um transe mais superficial. Que normalmente o médium, por exemplo, o participante da reunião mediúnica, ele entra em estado de desdobramento e nem precisa ser magnetizado, porque é mais simples de ocorrer, então com seu próprio esforço de vontade ele consegue se desdobrar. Isso acontece muito. Só agora, na fase de sonambulismo, nem todo mundo que se desdobra consegue chegar à fase de sonambulismo. Você pode tentar magnetizar e ele não vai chegar lá. Tá? É algo que precisa ser desenvolvido e que nem todo mundo vai conseguir desenvolver até um nível de um sonambulismo. Não é com todos. Segundo algumas estatísticas da época, dos magnetizadores clássicos, diziam que em torno apenas de 10% das pessoas conseguiam chegar a um estado de sonambulismo. Mas já num estado superficial, um número bem maior de pessoas consegue. Então, o desdobramento é bem mais comum. Para chegar ao estado de sonambulismo, é possível que alguém consiga chegar lá sozinho, por autoindução. Mas é muito difícil. Com alguém magnetizando é muito mais fácil, porque aí vai ser a vontade do magnetizador com impregnação magnética bem robusta sobre esse indivíduo para colocá-lo em estado de transe, porque é esse magnetismo que vai facilitar esse desprendimento. Então, com alguém magnetizando é muito mais fácil, apesar de que ele pode até chegar a um sonambulismo sozinho, mas não são todos que vão chegar lá. Pro Adilson também. Você comentou ontem uma situação lá na sua casa em que, consultando um instrutor espiritual, um orientador espiritual, sobre o magnetismo, aí ele apresentou algumas técnicas que vocês desconfiaram, questionaram ele novamente, né? E a resposta dele foi que ele era um estudante de magnetismo no plano espiritual e que lá esse magnetismo era diferente, era de uma forma muito diferente. E assim, eu tinha para mim, na leitura da André Luiz, etc., que é bem similar ao nosso, na verdade. Só que, claro, lida com energias mais sutis. Tá, daí esclarecer então. Ele não era bem um estudante de magnetismo, ele trabalhava com magnetismo, mas não era com o magnetismo animal da tradição de Mesmer. Portanto, ele usava o magnetismo de uma outra forma. Quando André Luiz fala em magnetismo, ele se refere, a gente percebe isso, que ele se refere à tradição vinda de Mesmer, dos magnetizadores clássicos. Esse espírito, ele trabalhava com magnetismo, ou seja, ele trabalhava com energia, mas as técnicas que ele utilizava para trabalhar com magnetismo não vinham da tradição de Mesmer, porque ele não conhecia isso, ele não tinha estudado isso. A ideia, a impressão que eu tenho quando André Luiz fala é que aqueles magnetizadores, aqueles espíritos ali, eles conheciam o trabalho a partir de Mesmer, dos magnetizadores do magnetismo animal. Por isso ele usava as mesmas técnicas. Já esse espírito trabalhava de uma forma diferente, usando a mesma energia. Então foi isso que fez a gente questionar ele. Eu conheço o magnetismo das técnicas que vêm a partir de Mesmer. Ele trabalhava numa outra linha de tratamento magnético. Por exemplo, aqui na Terra mesmo a gente vai encontrar o Reiki, que trabalha com magnetismo, mas as técnicas são completamente diferentes. O Jorei trabalha com magnetismo, mas tem técnicas diferentes. Tá? Nós trabalhamos com magnetismo animal, da tradição de Mesmer. Tem um conjunto de técnicas que fazem parte desse trabalho do magnetismo que a gente está utilizando aqui. Então, esse espírito ele trabalhava com magnetismo, mas de uma outra maneira. Foi isso que levou a gente a questioná-lo a respeito. Né? Dizendo, eu trabalho com magnetismo, mas eu não trabalho com magnetismo animal. Na última encarnação ele tinha sido médico, ele nunca tinha sido magnetizador aqui na Terra, mas ele lidava com energias lá, só que de uma forma diferente. Ok? Qual a possibilidade de aproveitamento da pessoa em desdobramento para o tratamento, na ajuda do tratamento magnético? Olha, ajuda em desdobramento já é alguma coisa, porém as percepções elas são bem mais superficiais. Há uma probabilidade de mistura da própria maneira de pensar do indivíduo que está em desdobramento, uma probabilidade maior. Com o estado de sonambulismo, o estado mais profundo, você vai ter muito mais as percepções do espírito.
Então, quando você pede a alguém, olha, eu quero que você observe o doente fulano de tal, você olhe dentro do organismo dele e observe o fígado, o estado que esse fígado está. O indivíduo em sonambulismo, ele tem uma capacidade para fazer isso bem maior do que uma pessoa que está em desdobramento. Porque em desdobramento ele vai ter uma influência maior do corpo material. Então, quanto mais ele aprofunda o transe, mais ele se desliga do corpo, vai ter uma interferência menor do corpo físico, da matéria. Então ele vai ter mais livres as suas faculdades de espírito. Então, num desdobramento, como ele está num transe mais superficial, ele vai estar mais preso à matéria, portanto, com influência maior desse corpo. Então, suas percepções vão ser mais limitadas. Tem que ter mais cautela com as informações, então? Exatamente. Tem que ter mais cautela, apesar de que essa cautela a gente tem que ter sempre, não importa o grau de desprendimento dele. E aí podemos lançar mão de olhar melhor, sentir o paciente para poder conectar as informações, para juntar a do... No nosso caso, lá a gente faz isso e eu recomendo que faça isso sempre, não importa de onde vieram as informações, se por um meio mediúnico, por um meio sonambúlico ou pelo tato magnético, tem que ter a cautela sempre verificar através do tato. Às vezes, através do sonambulismo ou de uma mediunidade, pode vir informações de tratamento que a gente pode dizer, opa, como é que isso, como assim? Isso funciona dessa maneira? Pode ser que seja uma informação e um uso de uma técnica que eu posso achar estranha, mas que talvez não seja tão estranha assim, esteja achando estranha por conta do meu conhecimento, porque eu estou avaliando dentro do meu conhecimento que eu tenho agora. Então, se não é algo absurdo, se não é algo que pode vir a prejudicar, eu posso até testar e ver o resultado. Eu posso até não entender como é que aquilo está funcionando, não entender naquele momento, mas eu posso até testar. Como uma certa vez, eu acho que já contei em alguma outra situação, através do sonambulismo nos veio uma técnica para tratar problema de circulação. E a gente não tem a menor ideia como é que aquela técnica funcionava. Como não era nada esdrúxulo, a gente resolveu testar e funcionou. Funcionou em 1, em 2, em 3, em 4, em 5 pessoas. Funciona até hoje. Hoje a gente entende como é que ela funciona, mas quando foi passada aquela orientação por sonambulismo, eu não sabia como é que aquilo iria funcionar. Mas a gente testou e funcionou. Se fosse algo esdrúxulo, eu não testaria, eu rejeitaria. Como não era, eu testei mesmo sem entender. Vim entender depois que foi dar resultado. Gente, só para nós ser um pouquinho breve também, que daqui a pouquinho o Jacó vai ter que descer. Mais uma pergunta, mais uma fazer aí da projeção da propaganda do IME. Isso, então gente, mais uma pergunta, e porque daqui a pouquinho agora o Jacó vai ter que descer, que ele vai fazer a palestra lá, vai ser transmitida aqui para cima, no telão nosso, para quem quiser também ficar acompanhando aqui. Já está anotado seu nome? Adilson. Eu sou uma pessoa bastante leiga, sou aluna da Sônia do Coen e quero fazer o curso de magnetismo. Isso acontece comigo quando eu durmo, algumas vezes, não é sempre, mas meu filho do quarto ao lado, mais velho, e ele levanta e vem ver, porque eu falo muito alto quando estou dormindo. E ele vem, mas ele não entende o que eu falo. E quando ele chega perto, diz que eu paro totalmente de falar e não volto a falar mais. É sonambulismo? O que é? É sonambulismo natural. Kardec ele fez essa diferenciação. O sonambulismo natural ele ocorre espontaneamente. Esse é o sonambulismo natural. Ele pode também ocorrer, por exemplo, dentro de uma reunião mediúnica. Ninguém magnetizar e ele entrar em estado sonambúlico. É sonambulismo natural. Ele ocorre espontaneamente. Mas tem também o sonambulismo magnético, que é aquele que é provocado magneticamente. O sonambulismo natural, geralmente, ele é um sonambulismo rudimentar, porque ele acaba não servindo a propósito nenhum, aparentemente. Então, simplesmente acontece porque é uma faculdade que você tem, de emancipação da alma, e que gera esse fenômeno. Então, o sonambulismo natural, que pode ser transformado em sonambulismo magnético. Se alguém for lhe magnetizando, vai lhe colocar em sonambulismo magnético, e se isso for dando continuidade, fazendo de forma sistemática,
a probabilidade é que o sonambulismo natural ele desapareça, ele deixe de ocorrer, e só vai ocorrer quando você for magnetizado. Então ele deixa de ser espontâneo e passa a ser facultativo. Poderíamos dizer que os estados de insônia seriam uma defesa do espírito ou do ser, né, da pessoa, contra o medo do desdobramento? Quando está com a psique muito abalada, será que é temido esse desdobramento? É uma hipótese, mas aí tem várias também. Tem várias outras. Tem pessoas que têm insônia por motivos patológicos mesmo, físicos. Tem pessoas que têm insônia porque não deitam para dormir, deitam para pensar nos problemas. Tem pessoa que não tem tempo o dia inteiro de pensar nos problemas, e na hora que deita vai pensar nos problemas, aí não dorme e tem insônia. Tem pessoas que têm insônia, às vezes porque eles sabem inconscientemente que ao sair do corpo físico vai se encontrar com um obsessor, e aí ele resiste a dormir, não consegue dormir, ou então ele dorme, acorda, fica assim a noite inteira, tá? Enfim, tem várias hipóteses aí, mas uma defesa contra o desdobramento pode acontecer também. Então, contra e encontrar o que vai encontrar quando desdobrar. O que Pode vai ser. acontecer, né? Onde eu Pode vou, ser, né? mas tem pessoas que dormem profundamente e mesmo assim, ainda, nos processos obsessivos, ainda tem contato com o obsessor quando está dormindo. Pois é. Só que não acordam bem, aí tem pesadelos, não acordam bem, etc. Opa!